Olá, muito bom dia, amigos e inscritos aí no meu canal. Quero agradecer aí aos 18 inscritos no meu canal. Fico muito feliz, né? Espero que as mensagens que eu tenho trazido aí no canal tenha sido de grande edificação para a vida de cada um de vocês, né? Eu não me importo com quantidade, o que me alegra é saber que eu não estou só em um deserto, alguém está escutando, né? Não a minha voz, mas a voz da palavra de Deus, porque eu não sou nada, sou apenas um meio de transmissão. E eu fico muito feliz, né, por vocês darem um tempo de vocês aí, o seu precioso tempo, para escutar, né, um pouco da palavra de Deus, né? Eu fico muito feliz. Mas nessa feita eu também quero falar para vocês um pouco hoje acerca da situação que a gente está atravessando aí, né? A gente sabe que a Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades. Mesmo eu sendo crente, mesmo eu sendo cristão em Jesus Cristo, eu não posso de maneira nenhuma me achar que sou um super crente, né? E buscar estar tentando a Deus aí, né? Eu sei que existe muitas pessoas aí que não entendeu ainda o conceito de ser cristão, não entendeu o conceito de ser evangélico e andam fazendo coisas aí que colocam em vida, coloca em risco não só a sua vida, como a vida do seu semelhante. Mas nessa feita, eu vim aqui para falar dessa máscara. Essa máscara, a Organização Mundial de Saúde e os próprios médicos, os próprios cientistas que são especializados na área, né, da saúde, da medicina, e elas na verdade, elas estão pedindo para que todos nós usemos, né, este EPI, né, esse dispositivo de segurança. Esse dispositivo de segurança, para mim que sou cristão, ele tem duas finalidades. Primeiro, quando eu uso ele, né, eu vou tentar usar ele da maneira correta aqui depois para vocês verem como é que é. Mas primeiro, quando eu estou usando essa máscara, eu estou me fazendo obediente à palavra de Deus, tá? Que ela diz que nós devemos obedecer às nossas autoridades. Essas pessoas foram capacitadas, essas pessoas estudaram, e essas pessoas, na verdade, ela tem o título que é dado a ela por direito, como Jesus Cristo disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nós devemos dar a eles realmente, nós devemos tirar o nosso chapéu, porque eles estudaram, eles são doutores, e como autoridades, nós como cristãos devemos obedecer à palavra de Deus, onde diz que nós devemos obedecer. Então, o primeiro ato, quando você coloca essa máscara e toma as medidas de saúde, as medidas de saúde que é estipulado por eles, a medida de prevenção, perdão, que é estipulado por eles, você está em obediência à palavra de Deus. Esse é o primeiro ato, ok? O segundo ato, você está obedecendo o segundo mandamento. Porque quando você coloca esta máscara no rosto e você sai para o supermercado, que você entra no ônibus, né? Ou que você vai para qualquer um outro local onde tem uma aglomeração de pessoas, é que você começou a amar o teu próximo como a ti mesmo. Você entendeu? Eu vou explicar de novo. Quando você põe essa máscara no rosto, você está dizendo para o teu próximo que você o ama assim como você ama a você mesmo. Por que, irmão Eliomar, você está dizendo isso? Estou dizendo porque se eu, Eliomar, estiver contaminado, essa máscara vai ajudar ou vai beneficiar o meu semelhante para que eu não contamine ele. Porque era esse o desejo do meu coração. Eu queria que o meu semelhante fizesse a mesma coisa para que também ele não viesse a me contaminar. Então, aquilo que eu quero para mim, não é verdade, eu preciso fazer para os outros. E o que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o meu semelhante também. Outra coisa, há os que gostam de ungir. Unjam-se com álcool gel, né? Quando vocês saírem, que vocês forem ao supermercado, lembre-se
que as frutas, os legumes ou tudo que tiver dentro do supermercado, não é só você que coloca a mão. Lembre-se que a nota, o dinheiro, não é só vocês que colocam a mão. Então, antes de qualquer coisa, fui ao supermercado, saiu de casa, fui ao supermercado. Quando vocês retornarem dos supermercados, o correto é tira a roupa de vocês, né? Coloca para lavar, né? Tenta entrar em casa e, se possível for, vá direto ao banheiro. Mas antes de tocar nas coisas, né? Tenha sempre em mãos o álcool gel. Para quê? Para que você esteja fazendo a higienização correta, porque você vai estar tocando em coisas, você vai estar pegando em pessoas e até mesmo vai estar passando a mão no rosto, né? E você pode se infectar, tá bom? Então essas são as medidas de segurança aí. E eu, como um servo de Deus, eu não posso deixar de fazer aquilo que as pessoas que estudaram, que foram capacitadas, têm orientado a gente, tá bom? Acredito que se tomar as medidas de segurança e as medidas de controle, e isso for adotado por todos os órgãos, né, eu acredito que diminuirá em muito aí essa questão aí da mortandade aí por esse Covid-19, tá bom? Então, mas na verdade eu não vim fazer isso, eu só estou fazendo isso porque eu quero expressar também o meu auxílio a favor de você estar se prevenindo, de nós estarmos nos prevenindo, nos resguardando. Se tiver que acontecer, sabemos que vai acontecer, mas não vai acontecer por nosso desleixamento, não. Vamos fazer o nosso papel, vamos fazer a nossa parte, porque Deus ele trabalha em cima das coisas impossíveis. Lembra lá de Lázaro? 4 dias de morto? Pois é. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele pediu que tirasse a pedra, porque a pedra, para ser retirada, era possível para o homem. Agora, ressuscitar o morto, principalmente com 4 dias de morto, é, é impossível. Com 1 hora já é impossível, né? Com alguns minutos já é difícil. Imagine com 4 dias de morto. Então fica a dica, faça parte de vocês. Previna-se, tá bom? Agora eu quero iniciar hoje um pequeno devocional. Espero não me alongar, porque eu já me alonguei muito, já tem praticamente 8 minutos já eu falando acerca disso. Eu venho falar com vocês acerca da idolatria do homem, ou da idolatria no homem. Como assim? Eu vou começar dizendo para vocês o seguinte: a idolatria no homem é algo que já existe, não é dessa era, não apenas desse período histórico. A idolatria do homem, ele sempre existiu. O homem, ele sempre é, visou num outro homem, né, uma forma para resolver os seus próprios problemas, uma forma para solucionar, uma forma onde ele possa crescer, uma forma onde ele possa alcançar todos os seus objetivos. E ele sempre visa no próprio semelhante essa condição e deposita no seu semelhante essa esperança. E isso é isso é um dos fatores que tem trazido mais desilusões na história da humanidade. Eu vou falar de uma passagem que aconteceu lá no livro de Êxodo, na saída do povo de Israel do cativeiro egípcio. Deus preparou Moisés e enviou para que libertasse aquele povo ali no cativeiro egípcio. E ali, naquele momento, Deus deu a Moisés a condição de realizar alguns sinais. E alguns desses sinais que foram realizados diante de Faraó, Faraó viu aquilo, se atemorizou, o seu coração ali ficou balançado, mas o que é que ele fez? Ele foi consultar os seus encantadores e ele foi consultar os magos, né? E os magos assim, diante de alguns sinais, realizaram a semelhança dos sinais que Moisés estava executando ali. E aquela atitude daqueles magos fez com que o coração de Faraó se endurecesse e ele continuasse prostrado naquilo que o homem pode executar, naquilo que o homem pode fazer e que não há Deus na situação. O que há é uma ciência e uma técnica humana de fazer com que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer. Nos dias de hoje, nós vemos aí a ciência se multiplicando.
Se você vai lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, você vai ver Daniel profetizando, Deus usando Daniel para profetizar acerca dos últimos tempos. E dizendo que a ciência muito se multiplicaria. E nós temos visto que a ciência realmente tem se multiplicado e muito, né? Dentro dessa esfera. Nós temos visto como tem se multiplicado a ciência no mundo. E Daniel, Deus usou Daniel grandemente para que assim estivesse fazendo, para que assim Daniel tivesse, de alguma forma, falando acerca da ciência, da forma como ela se multiplicaria. Mas a verdade é que eu quero fazer um contraste com vocês entre os magos, lá do Êxodo, com a ciência do dia de hoje. A ciência, ela não é abstrato, né? A ciência, ela é usada dentro de uma capacidade de raciocínio, de intelecto, de inteligência de um ser humano. Então, quando eu estou falando, por que eu estou querendo dizer isso? Eu não quero complicar muito a mente de você. Eu quero dizer que Deus é que capacita pessoas, seres humanos, para que evoluam aí esse dom, né? Esse dom que nem todos têm. Né? E isso é bom, Deus fez isso como algo bom, para quê? Para que beneficie a gente. Agora mesmo, por exemplo, eu estou usando um meio tecnológico para conversar com vocês. Foi a ciência que evoluiu, chegou a esse ponto. E assim eu posso conversar com você nesse momento de isolamento, por exemplo. Eu posso estar conversando com você. O X da questão é que, por a ciência se multiplicar, tudo que acontece no nosso mundo, né, na nossa atmosfera, tudo que acontece aqui neste planeta, hoje a ciência tenta buscar uma razão e uma explicação. Não era assim antes. Antes, eu vim de uma época quando se tinha uma tempestade, quando se trovoava, a gente corria por quarto e ficava conversando com Deus, porque a gente cria que ali era manifestação de Deus, era Deus falando. Mas a ciência hoje ela usa uma explicação científica para isso aí. Quando havia terremotos, as pessoas buscavam a temer a Deus e a se converter, né, de seus maus caminhos, porque elas começavam a entender que alguma coisa que eles tinham cometido de errado que tinha ofendido a Deus, né? E muitos sinais que havia antes, as pessoas atribuíam a Deus e as pessoas se achegavam mais a Deus. Como a ciência hoje quer buscar explicar tudo e a cada vez mais afastar a possibilidade da existência de um Deus, as pessoas têm depositado a confiança mais na ciência, né, acreditando que a ciência sim é o Deus que vai resolver todo o problema da humanidade. Há quem se pense que chegará um momento da história da ciência em que a ciência aniquilará a morte no ser humano. Né? Há quem pense dessa maneira. E eles buscam respostas, até mesmo científicas, em outros planetas, buscando vida em outros planetas para explicar, como nós vemos muitos filmes aí de ficção científica em que fala que nós somos feituras de um extraterrestre, de um outro planeta e tal. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o mundo anda dentro de um labirinto, as pessoas estão dentro de um labirinto. O nosso salmista Davi, ele passou por uma situação difícil e um dos seus salmos, ele usou a seguinte frase: Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Essa frase nos traz uma ideia, nos traz um lapso, né? Um lapso de pensamento acerca disso, de que Davi estava passando por um momento muito difícil da sua vida, ao qual ele não encontrava uma saída. E é como se ele estivesse dentro de um labirinto, e todas as vezes que ele atravessasse uma porta, ele encontrasse uma parede, e ali tinha uma outra porta, outra parede, e assim muitas das vezes estamos nós nos dias de hoje. Né? As pessoas hoje estão voltadas os seus pensamentos e a sua fé em uma solução, em um antídoto, em uma vacina para resolver essa questão da pandemia que está no mundo. Sabemos que essa pandemia que está no mundo, que essa situação que está no mundo aí, nada mais é do que o juízo de Deus, nada mais é do que um ato de misericórdia de Deus, para que o homem comece a se achegar mais a Deus, né? Para que o homem busque mais alimentar a fé dele, para que a fé do homem comece a amadurecer, porque Jesus Cristo disse em um dos seus versículos que será que quando ele voltasse ao mundo, ele ainda encontraria a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, a certeza e a convicção das coisas que você espera. Jesus Cristo disse aos seus discípulos que se ele tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, e nós sabemos, se você não sabe, pesquise, o grão de mostarda é uma das menores sementes, minúsculas sementes
que existentes no nosso planeta. E depois que cresce, ele se torna uma árvore frondosa, né? Agora, o X da questão é que se os discípulos já estavam ali com Jesus Cristo, vendo as maravilhas que ele fazia, a fé dele ainda era do tamanho de um grão de mostarda, imagine nos dias atuais, com a ciência o tempo todo tentando explicar que o homem sim é capaz de fazer e de desfazer, né? Então, as pessoas têm se desvirtuado realmente do real propósito. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Você não consegue tirar um peixe fora da água e querer que o peixe sobreviva, ele não vai sobreviver. Você não tem como tirar uma planta, um vegetal da terra, arrancando com raiz e tudo, e querer que ele permaneça vivo. Você não vai conseguir esse feito. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E o que nos mantém vivos espiritualmente é a presença de Deus. E se essa presença de Deus for retirada de nós, nós somos como zumbis, somos mortos ambulantes. Tá? Então, está escrito lá no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 17, versículo 5, ele disse que maldito é um homem que confia no homem. Ele não está dizendo para você que você não pode confiar, que você não pode confiar no teu pai, no teu irmão, na tua mãe, no teu amigo, não seja lá quem for não. Ele está querendo dizer para você que a sua confiança, a confiança que ele está falando aqui, é a confiança transformada em fé, transformada em algo que possa mover a sua vida, e algo que possa te conduzir, né, a um caminho seguro e salvo. Está falando sobre algo realmente no que diz respeito à adoração. Então, maldito é um homem que confia em outro homem. Tá? A gente não pode depositar a nossa fé e a nossa esperança diretamente na ciência. Sabemos que eles são capacitados, é dom de Deus, Deus os instruiu, Deus o capacitou. Devemos orar a Deus para que Deus capacite mais a ele e que eles realmente possam criar coisas que sejam não somente úteis para si próprio, para se promoverem a si próprio, mas que seja algo útil, que possa tá auxiliando ao seu semelhante e também que possa assim também estar contribuindo para que a manifestação da presença de Deus seja mais ampla na vida de cada um ser humano que existe nesse mundo, assim como essa tecnologia aí que agora estamos usando, né, que estamos falando um com o outro. Temos que orar sim. E sabemos que Deus, na verdade, ele vai, uma hora ou outra, ele vai usar alguém, ele vai capacitar alguém. Se ele não agir com milagre mesmo e tirar de uma vez por toda essa doença que está sobre o mundo, ele vai capacitar ou vai usar alguém para que crie um antídoto, para que crie uma vacina, para que essa doença que seja extinta, né, do meio da humanidade. Eu só quero alertar vocês para não agir como um faraó, porque quando os magos lá repetia os sinais que Moisés repetia, que eles repetiam os sinais que Moisés, por intermédio de Deus, fazia, aquilo endurecia o coração de Faraó, e ele depositava a fé nos seus encantadores e tirava a fé em Deus, tirava os olhos de Deus, e a adoração dele passava a ser a adoração no que os encantadores poderiam fazer e não adorava ao Deus verdadeiro, ao Deus puro. Então, o que eu quero dizer com isso a vocês é que quando essa vacina aparecer, quando esse antídoto aparecer, e quando esse juízo sair de sobre a humanidade, não retire o seu coração e não retire o seu pensamento de Deus. Torne-se de verdade um crente e um cristão. Se dobre de verdade ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que fez os céus e que fez a terra. Diga não às artimanhas malignas de Satanás. Diga não àqueles que querem se promoverem e se querem se colocar no pedestral no lugar de Deus. Orem por eles, para que eles se convertam, para que essas pessoas se convertam e se dobrem realmente diante de Deus. E que Deus possa iluminar a mente e o coração de cada um de vocês. Esse é o meu devocional. Como disse, agradeço a atenção de vocês, agradeço a todos aqueles que têm dado atenção às minhas humildes, né, a minha humilde intenção de falar da palavra de Deus. E também quero de alguma forma agradecer a vocês e pedir a vocês que, se puderem compartilhar, se sentirem no coração de vocês o desejo de compartilhar, que compartilhem. Como eu sempre digo, eu não busco likes, eu não busco de maneira nenhuma querer que eu diminua, sabe? Que eu diminua e que Deus apareça. O que eu quero, de verdade, é fazer a minha parte, a minha contribuição. E a Bíblia diz que ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então essa é a minha obrigação. Eu não estou fazendo nada além do que isso aí.
E a Bíblia diz que depois de nós termos feito tudo, nós devemos nos sentir como servos inúteis. Então, eu sou isso. Eu não sou um servo útil, eu sou um inútil. E eu quero, dentro da minha inutilidade, continuar falando do amor de Cristo. E que a minha alegria é que pelo menos eu tenha na minha consciência que uma alma recebeu a Cristo, e que uma alma se converteu, e que uma alma teve o nome dele escrito no livro da vida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.